escrito assim: e foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Podeis assentar-vos? Aleluia. Queridos, nós estamos diante de uma passagem conhecida dos irmãos. Trata-se de uma maravilha que Deus fez na vida de um homem. Deus fez algo extraordinário, uma libertação na vida de um homem, que ele ficou tão feliz com isso, que ele começou a anunciar Jesus por onde ele passava. Mas para nós entendermos esta passagem, esta referência bíblica, é interessante nós sabermos aonde ficava Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades que ficava ao oeste do Mar da Galileia. Só que o que me chama a atenção é que essas 10 cidades eram cidades greco-romanas. Ou seja, nós bem sabemos que no tempo que Jesus pregou, no tempo que Jesus anunciou o seu evangelho na face da terra, foi justamente o tempo aonde o Império Romano ele dominava a terra. Se você lê a Bíblia, e quem gosta de história sabe muito bem que logo após, eu preciso adentrar aqui para você entender a mensagem, logo após o fim do reino do sul, que era Judá, o último rei de Judá, que era Zedequias, aonde Nabucodonosor, usando o seu fiel servo, o capitão Nebuzaradan, eles conquistam a Jerusalém e levam várias pessoas cativas para a Babilônia. Sabemos que o povo de Deus ficou durante 70 anos sobre o cativeiro babilônico. Porém, depois do Império Babilônico veio o Império Persa. Logo, o fim do Império Persa veio o Império Macedônico, aonde você bem sabe que Alexandre o Grande, um jovem, que ele morreu bem novo, é verdade, mas ele conquistou várias terras. Ok, depois que Alexandre o Grande ele dominou a face da terra, veio o implacável Império Romano. Porém, neste meio tempo que Alexandre o Grande o império dele é derrubado, o que acontece? Neste meio tempo, em Israel existia uma família. Não sei se alguém aqui já foi católico, mas quem já foi católico, provavelmente na Bíblia Católica tem um livro chamado Macabeus. Essa família existiu e foi uma família que reinou em Israel um período antes do Império Romano emplacar aquele ambiente. O que me chama a atenção é que no tempo que esta família estava reinando, alguns romanos e também gregos, eles dominaram a parte oeste do Mar da Galileia. E aqui nós conhecemos as 10 cidades, porque Decápolis significa 10. Deca, 10, polis, cidades ou município. Era mais ou menos como Mogi Guaçu, Estivagerbe, Santo Antônio de Poça, enfim. Essas 10 cidades eram Citópolis, Damasco, Rafana, Canata, Gerasa, Dion, Filadélfia, Icos, Pela e Gadara. Ok, essas eram as 10 cidades que compõem Decápolis, que eram territórios greco-romanos, e eles tinham por costume a criação de porcos. Eles criavam o que, igreja? Você já vai entender porque eu não venho enfatizar a criação de porcos. Ok, Jesus, nós bem sabemos, o nosso Salvador, ele começa o seu ministério na terra, fazendo os seus milagres, maravilhas, libertando demônios, libertando pessoas da opressão. Enfim, nós bem sabemos que quando Jesus chega, algo diferente acontece. Ok, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus ele vai pregar por intermédio de parábolas. Ele vai falar a respeito da parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Eu não vou adentrar a fundo, até porque precisaria de uma série de mensagens em culto de ensino.
E eu vou deixar isso para o anjo dessa igreja. Porém, logo após que Jesus ele vai proclamar o seu evangelho por intermédio de parábolas, se você estiver com a Bíblia aberta, a partir do versículo número 35, aqui do capítulo 4, Jesus, juntamente com seus discípulos, a Bíblia vai dizer que, sendo já tarde, eles resolveram passar para outra margem. Ou seja, eles estavam em uma parte da Galiléia e agora eles vão para outra margem. Eles vão para o lado leste, que era Decápolis. Eles adentraram em barcos e foram navegar para Decápolis. Eles foram para onde? Porque existia algo que Jesus precisava fazer em Decápolis. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que poucas vezes Jesus via para este território. E Jesus ficava mais na Galiléia, na Judéia, em outros lugares, Samaria. Mas em Decápolis ele foi poucas vezes. Mas em poucas vezes que ele foi, algo diferente aconteceu. Neste período de passagem que Jesus está indo, nós bem sabemos que eles estão navegando. Eles estão fazendo o que, igreja? Navegando. Ok, eles estão navegando em barcos, e a Bíblia vai dizer outros barquinhos. Porém, nesse meio tempo que eles estão navegando, um temporal aconteceu. Você conhece essa passagem, mas é sempre bom nós lembrarmos. Aconteceu um grande temporal, uma grande tempestade aconteceu. Por sua vez, com essa tempestade que aconteceu, a água começou a adentrar dentro dos barquinhos. O vento estava balançando, mas eu dou graças a Deus, eu dou glória a Jesus que nos dá vitória. Sabe por quê? Porque em meio ao barco balançar, em meio à água entrar no barco, Jesus não deixou naufragar. Talvez eu preciso abrir um parênteses aqui. Na minha e na tua vida é assim. Está acontecendo uma tempestade terrível, mas Jesus não deixa naufragar. Nós, como seres humanos, às vezes ficamos preocupados, ficamos atônitos, não entendemos que Jesus está trabalhando lá, mas Jesus está em silêncio. Eu estou numa prova grande, mas Ele me deixa vivo, porque a Bíblia aqui vai dizer que enquanto está acontecendo a tempestade, Jesus está dormindo. Esse dormindo de Jesus é Ele em silêncio, meu pastor. Jesus estava em silêncio, só que eu aprendo que mesmo em silêncio Ele está trabalhando. E mesmo em silêncio Ele está trabalhando. Tem gente aqui que tem promessa para ser pregador, mas às vezes o telefone não toca, o WhatsApp não toca. Eu tenho uma vontade de sair para pregar, eu tenho uma vontade de ir, mas o WhatsApp, sabe o que é? É Jeová lapidando, é Jeová falando: meu filho, é o tempo de preparação. Oh glória, eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando. Jeová, Ele trabalha no vaso. Quem se lembra da passagem de Jeremias 18 sobre o vaso? Jeová, Ele trabalha com vaso, meu irmão. Para Ele encher o vaso, Ele primeiro precisa lapidar. O oleiro, antes de encher, ele precisa lapidar o vaso. Nós estamos, eu e você estamos na mão do oleiro, e o oleiro está lapidando, vai colocar o vaso no fogo, mas perceba que depois que o vaso estiver pronto, ele vai encher o vaso de azeite, ele vai encher o vaso e ainda vai desembocar. Hoje é noite que ele vai desembocar o vaso. Hoje é noite que ele vai desembocar o vaso. Oh glória! Mas deixa eu continuar esta mensagem aqui. É bem verdade que a tempestade estava grande, e os discípulos estão com medo, estão preocupados. Mas se Jesus está no barco, vai tudo bem. Se Jesus vai estar no barco, vai tudo bem. Ah, mas o meu marido ainda não se converteu. Continua orando por ele. Ei, quando acabar o culto, não fica brigando com ele, não. Faz aquela comida quentinha que ele gosta. Faz aquela comida quentinha que ele gosta. Irmã,
De vez em quando faz uma surpresa, tira o escorpião do bolso, leva ele na lanchonete, no restaurante, abençoa ele, que uma hora vai chegar, uma hora ele vai se converter e o nome do Senhor será glorificado e vai ajudar o pastor Davi Lima aqui no Jardim Furlana e o evangelho vai avançar, vai crescer. Haverão conversões que causarão espantos e ninguém vai entender nada, porque é Deus trabalhando no silêncio, é Jesus trabalhando. Oh glória, aleluia. Jesus agora, presbítero Adeildo, é isso? Jesus agora, presbítero Adeildo, ele vai despertar do sono. Agora os discípulos já falam: não te importa que perecemos, porque a gente é assim, a gente já gosta de querer ajudar Deus. O tal do ser humano gosta de querer ajudar Deus. Nós não precisamos ajudar Deus em nada, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que abre porta, aleluia. E agora sabe o que é que Jesus vai fazer? Despertando do sono, Jesus ele só ergue a mão dele e fala: aquieta-te, vento. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Um período de tempestade é necessário, mas a hora da bonança vai chegar. Aleluia. Sabe o que eu me lembro? O povo de Deus, quando estava no Egito, passou por todo aquele processo, mas o tempo de chegar em Canaã chegou. Aleluia, oh glória, aleluia. Só que deixa eu te contar uma coisa: quando vem a tempestade, é porque uma grande bonança se aproxima. Eu poderia encerrar essa mensagem agora, só que tem um porém. Existe um adágio popular por aí, falando: agora é só vitória, a prova acabou. Meu irmão, enquanto nós estivermos na face da terra, a gente vai ser assim, ó. A vida do crente é assim: prova, vitória, aí depois vem outra prova, vem outra vitória, vem outra. É um ciclo vicioso entre prova, vitória. Gabriel, mas quando isso vai acabar? Sabe quando isso acabar? Quando, aleluia, a última trombeta soar e nós vamos ser arrebatados e vamos morar lá no céu cantando: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Quantos aqui que a trombeta tocar agora vão morar nas mansões celestiais? Levante a sua mão e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora o vento se aquieta e eles chegam justamente no destino, Lucas, que eles iam chegar, que era em Decápolis. E eles vão chegar justamente na cidade de Gadara. Chegaram aonde, igreja? Fala mais uma vez: Gadara. Quando eles chegam em Gadara, lá em Gadara tinha um homem que dava trabalho na cidade. Toda cidade tem isso. Aqui em Chibagé deve ter um camarada que dá trabalho na cidade. Camarada era endemoniado. Meu irmão, eu sou filho de nordestino, então eu vou usar a expressão: camarada estava endiabrado, cheio de demônio. E na hora que Jesus chega em Gadara, o homem já se zangou, porque dois corpos não podem ficar no mesmo lugar. Só que Jesus chegou em Gadara. Aquele homem, de tanto demônio que ele tinha, de tanta arruaça que ele fazia em Gadara, amarraram os pés com grilhões. Só que os demônios eram tanto que quebraram os grilhões dele, e ele começava a fazer arruaça ali, fazer arruaça, tudo de ruim que você possa imaginar. Mas Jesus chegou em Gadara, e quando Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada. Jesus chegou em Estibagerbe, e todo demônio que está tentando
tentando paralisar o evangelho de crescer, de avançar nessa cidade, vai ter que bater em retirada, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, e a obra vai crescer, vai avançar. Só que o diabo, como ele é raça ruim, ele tenta de todas as formas não sair. A Bíblia vai dizer que na hora que ele chega, ele faz de tudo para não sair do corpo daquele homem. Mas Jesus falou: tu vai sair deste homem, tu vai sair desse espírito imundo. Meu irmão, quando você for expulsar um demônio, nunca entreviste ele. A única vez que nós vamos ver Jesus entrevistar, perguntar aqui, que ele pergunta: qual é o seu nome? Ele vai dizer Legião. Legião, eu fui estudar, era uma guarnição de aproximadamente 3.000 a 6.000 soldados romanos. Então, vamos usando essa lógica, ele tinha de 3.000 a 6.000 demônios dentro do corpo dele. Era muito demônio. Porém, Jesus chegou e vai expulsar esses demônios, e aquele homem vai ser liberto. Mas aqueles demônios falaram para Jesus: olha, Jesus, porque demônio, como ele não tem casa, ele procura alguém que ele possa tragar. É por isso que o jovem, ele fica lançando dardo, às vezes ele fica lançando dardo da pornografia, ele fica lançando os dardos do entretenimento, aleluia, ele fica lançando vários dardos. Por quê? Porque ele quer tragar alguém, porque ele não tem casa, ele quer tragar. Só que quando Jesus chega, o diabo vai ter que ficar vagando para lá e para cá, porque vai ser expulso. Jesus vai começar a libertar o traficante, Jesus vai libertar o drogado, Jesus vai libertar a prostituta, vai dar um banho nela, vai lavar ela, aleluia, ela vai casar com o homem de Deus, vai ajudar as irmãs no ciclo de oração, e o nome do Senhor será glorificado. Os demônios falaram: Jesus, nós queremos adentrar nos porcos. Eles queriam adentrar onde? Nos porcos. Judeu, por isso que eu falei para você sobre porco. Judeu não criava porco. Todo animal, por nome de porco, que você avistar até hoje lá em Israel, são porcos selvagens. Porém, como eles não são judeus, não são israelitas, eles tinham criação de porcos. Assim como no Mato Grosso do Sul tem muitos fazendeiros que criam gado. Lá no estado onde meu pai nasceu, no Piauí, muita gente cria carneiro, manadas e manadas. O povo aqui de Decápolis, mais precisamente de Gadara, eles criavam porcos, ou seja, eram muitos porcos, era uma manada de porcos. As pessoas, a economia estava girada em torno dos porcos, e os demônios adentraram nos porcos. Porém, como os porcos, meu irmão, porque demônio adentrou nos porcos, os porcos, Lucas, começaram a ficar todos atormentados ali. A Bíblia vai dizer que os porcos, eles caíram em um despenhadeiro, e quem eram os criadores de porco começou a perder dinheiro. Porém, aquele homem que estava cheio de espírito imundo foi liberto. Vale mais perder manada de porco e o homem ser liberto. Vale mais perder criação de gado, mas o homem está liberto. Está liberto. É por isso que a Bíblia vai dizer que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Vale mais. Jesus libertou aquele homem. Porém, como aquele homem dava trabalho, era para a população de Gadara entender que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Era para eles adorarem a Jesus, era para eles agradecerem, dizendo: obrigado por libertar esse homem. Porém, eles eram ingratos, eles não agradeceram, porque estava pensando no povo, estava pensando no dinheiro que perdeu, estava pensando que não ia
ia mais vender o bacon, estava pensando que não ia mais vender o suíno, porque eles perderam dinheiro ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como o pastor falou aqui, não ia mais ter feijoada, não ia mais ter pé de porco, mas o homem está liberto, meu irmão, e Jesus pode dar outra fonte de renda. É que nem eu vou ter que falar isso aqui aproveitando, dono de bar. Tem dono de bar que ganha dinheiro, aí Jesus salva ele, tem que parar de vender a cerveja, mas Jesus vai dar outra estratégia para ganhar dinheiro, vai dar outro talento, e o nome dele vai ser glorificado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porém, essa população de Gadara não gostaram disso não. Jesus, ele precisou sair de Gadara, juntamente com seus discípulos, mas aquele homem que foi liberto, ele falou: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, porque quando Jesus chega, irmão, quando Jesus chega na vida de alguém, é a melhor coisa que pode acontecer, porque tem conversões que causam espanto, tem conversões que causam espanto. Eu preciso contar isso aqui e nós já voltamos no texto. O meu tio-avô, ele namorou com uma moça 50 anos atrás, a mãe era criança, namorou com uma moça que ficou amiga da família. Não deu certo o relacionamento dele, mas essa moça ficou amiga da família. Até hoje minha mãe chama ela de tia. Só que quando ela era jovem, ela gostava de ir pro forró, gostava de ir pra baile, ficava com os caras, enfim, fumava cachimbo, bebia cachaça. Só que Jesus um dia chegou nela. Só que ninguém nunca imaginou que ela tinha aceitado Jesus. Ela conheceu minha mãe criancinha, só que minha mãe nem passava pela cabeça que ela tinha aceitado Jesus. Há 10 anos atrás, minha mãe foi fazer uma viagem lá para o Piauí, e foi justamente na igreja servir, porque crente quando viaja, meu irmão, leva sua carta de recomendação e vai visitar a igreja. Um dia, mamãe foi visitar a igreja, eu preciso contar isso aqui, e conheceu aquela moça, aquela senhora, o nome dela é Anunciada. Na hora que ela viu minha mãe, que ela viu minha mãe desde pequenininha, já foi querendo abraçar minha mãe, dando a paz do Senhor. Só que em vez de minha mãe dar a paz do Senhor, minha mãe olhou assim: ô gente, o ser crente causou espanto. Minha mãe não sabia se dava risada, se chorava, se dava glória, mas a certeza é que a dona Anunciada agora é crente e anuncia o Evangelho de Cristo. Aleluia! Jesus falou para aquele homem, que agora é o ex-endemoniado, dizendo: meu filho, meu servo, tu não pode ir comigo, mas anuncia quão grandes coisas eu fiz por ti. E o texto, o versículo 20 vai dizer que ele começou a anunciar Jesus em Decápolis, e maravilhas fizeram. Sabe por quê? O milagre foi em Gadara. Porém, meu irmão, quando Jesus faz algo pela minha vida, algo forte, uma grande libertação, eu não vou falar só em Gadara, não. Eu vou falar que Jesus me transformou em Citópolis. Vou falar que Jesus me transformou em Damasco, em Rapana, em Canata, em Gerasa, em Dion, em Filadélfia, em Pela, em Ipo. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, eu tenho que falar que ele fez. Aleluia! Se me mandarem caminhar 1 milha, eu preciso caminhar 2. Ele seguiu a risca, pregou o Evangelho, e Jesus foi anunciado naquele território pagão. Aqui nós já estamos vendo que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios. E eu dou glória a Deus, porque esse Evangelho cresceu e alcançou europeus, alcançou chineses, alcançou africanos, alcançou brasileiros. E hoje esse Evangelho está na cidade deste Evangelho, dizendo que ele liberta, e a qualquer momento ele vai voltar para buscar uma igreja lavada. Aleluia! O nome do
do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor, Jesus, Ele é especialista em libertar. Jesus é especialista em fazer aquilo que não é e fazer ser. É por isso que, como eu disse, nós precisamos adorar no silêncio, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Com a permissão do anjo da igreja, os irmãos se coloquem de pé, por favor. Irmão Lucas, prepara aquele playback abençoado. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, não vou chamar ninguém à frente hoje, mas Jesus vai te pegar aí. Coloque no coração. Lembra agora daquela pessoa que precisa ser liberta. Ora por ele. Estende as suas mãos por aquele teu vizinho. Ah, Gabriel, mas é o meu marido. Estenda as suas mãos, que Jesus vai libertar agora. Eu vim para profetizar libertação. Eu vim para profetizar libertação nessa noite, porque é Ele que faz. Não é o Gabriel que faz. Não é o pastor Davi Lima que faz. Não é o presidente deste campo de trabalho, o pastor Simão Êxodo que faz. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus que liberta. É Jesus que transforma. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Gabriel, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ele pode te batizar hoje. Pode soltar o playback. Pode soltar o playback. Ele pode te renovar hoje. Ele pode te encher hoje. Não somente dá lugar. Não somente adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorifica, glorifica, glorifica a noiva do Cordeiro. Hoje é noite que Ele vai ativar o jardim pulando, a necessidade de Filadélfia. De um Deus que é tão grande, Deus é grande. mora no meu coração. O seu braço é a fonte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvela. Vai libertando, ó Pai, o vizinho. É por isso Vai que eu libertando o tio sigo do este céu. Vai libertando o filho do céu. Vai levando. que tem todo o controle. Vai lá, meu Pai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Braço de ferro, Punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto. faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só uma rima. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Adore, pule, chore e grite. Não acredite, eu falei, meu Deus é você. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite que Ele está te renovando. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Ele mora no meu coração. Seu braço é o quê? O seu braço é a ponte na escuridão. Os seus olhos iluminam a minha vida. Ele está te iluminando nessa noite. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? E é por isso que É por isso que eu sirvo a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. E a igreja levanta a sua mão e canta, canta. O braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador.
e Ele está indo lá. Ele está indo lá. Enquanto você está dando glória aqui, enquanto você está dando aleluia aqui, enquanto você está dando lugar aqui, Ele está trabalhando lá. Ele está libertando aquele traficante, Ele está libertando aquele alcoólatra, Ele está libertando, e o nome dele vai ser glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu preguei a tua palavra nessa noite a respeito do Senhor, é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma. Eu quero profetizar em teu nome nessa noite que o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, vai avivar. Ó Papai querido e santo, homens e mulheres vão ser incendiados pelo teu poder e pela tua palavra. Oh glória, aleluia, é o que eu te peço, ó Pai querido, e já te agradeço. Em teu nome temos certeza da vitória. Levanta a sua mão assim para o céu, diga: a vitória é nossa, pelo sangue